Oi pessoal, estou aqui hoje para passar para vocês um ensinamento maravilhoso acerca da palavra de Deus. E o ensinamento de hoje que eu quero falar é um bom futuro para você, do livro do pastor Silas Malafaia. E tocou muito meu coração e eu gostaria de estar hoje compartilhando com você, tá? Então o que fala? Ao longo da nossa caminhada de vida, surgem muitos obstáculos, muitas barreiras, problemas para nos desanimar, fazer a gente realmente ficar ali parado no meio do caminho, né? Então, e impede a gente, impedindo a gente de alcançar tudo aquilo que a gente gostaria de alcançar. Mas a Bíblia, ela já nos diz, né? E está repleta de princípios e conselhos que visam estruturar o que? A nossa fé, para a gente se fortalecer a cada dia na nossa fé, ampliar, né, os nossos horizontes, os nossos pensamentos acerca de o que Deus tem para nós. E quando eu falo de ampliar os nossos pensamentos, aquilo que Deus tem para nós, está muito ligado a gente estar conectado à fonte. Estar conectado à fonte é realmente você receber energia, não é simplesmente existir, é muito mais profundo do que isso, é de fato viver. Imagine você, se você tem uma lâmpada nas suas mãos, mas essa lâmpada de forma alguma está conectada à fonte. Vai adiantar alguma coisa? Ela vai existir, mas não vai brilhar, porque não está conectada à fonte. A partir do momento que você conecta ela à fonte, aí sim ela traz o seu brilho, o seu esplendor para toda a casa. E assim também as nossas vidas, né? Então a Bíblia, ela está cheia desses princípios, né? De ampliar os nossos horizontes, cooperar com o nosso crescimento em todos os aspectos e principalmente levar-nos a alcançar tudo aquilo que Deus ele tem para nossa vida. Eu uso sempre a frase que aprendi lá na Academy Mind, que fala assim, que nós somos um projeto de Deus criado para dar certo. E isso é pura verdade, não é porque lá eles estão falando, isso é bíblico, nós somos criados por Deus. Então Deus não criou a gente para a gente ser qualquer coisa, qualquer coisinha. Deus criou a gente para a gente dar certo, correto? E aí, olha só, no livro de Provérbios 23, 17, 18, tá escrito assim, ó, não tenha no teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom e não será malogrado a tua esperança. Então significa que o quê? Que a nossa esperança não vai morrer, não vai se perder, e nós não podemos perder a nossa esperança. Então, falar da relevância da esperança nada mais é do que para a nossa vida ser saudável, ser produtiva, para que a gente cresça, para que a gente amplie, né, realmente a nossa fé, principalmente a nossa fé, e a gente consiga ali ter razões, né, por que podemos esperar as coisas, né, melhores, analisar o que pode comprometer a nossa espiritualidade, porque tem muitas coisas, gente, que pode comprometer a nossa espiritualidade, como por exemplo, às vezes a gente fica tão mergulhado na internet, porque hoje a gente recebe um banho, né, de tantas informações que vêm de todos os meios sociais, de todas a mídia, que a gente acaba ali mergulhando com tanto conteúdo, tanta informação, que depois a gente não sabe o que fazer com tudo aquilo, né? Então a gente não pode, né, se ver ali perdendo, né? Porque o bom futuro que Deus tem para nós, que Ele projetou para cada um de nós, é assinalado a importância do que? De nós perseverarmos tementes a Ele, perseverarmos conectados à fonte. Estar conectado à fonte é estar ligado espiritualmente ao nosso Criador. Se eu fui criado por Deus, sou uma criatura criada por Deus. Se eu não estiver conectado com o meu Criador, será que eu vou produzir coisas boas? Será que eu vou fazer coisas boas? Posso até fazer, mas será que ele vai continuar gerando frutos? Então a gente precisa valorizar que nós somos criaturas de Deus, criado para dar certo, né? E valorizarmos isso e aprofundarmos principalmente a nossa comunhão com Ele, tá? Aprofundarmos, porque nós não podemos simplesmente existir só. Nós precisamos viver o quê? Viver o extraordinário, viver o potencial máximo que Deus deu para cada um de nós. E viver esse potencial máximo eu só posso quando eu estou conectada à fonte, que é Cristo, que é Deus na minha vida, sabe? Então, para ter esperança,
para um futuro melhor, ela é o quê? O elemento fundamental e primordial, ele se baseia da onde? Da nossa fé, no que eu acredito. Então, a minha fé cristã, que me permite ver o invisível. A fé, a palavra de Deus fala que ela é o firme fundamento da prova das coisas que não se vê, mas que ela existe. Então, eu não posso ver as coisas que eu quero, mas lá no meu coração, na minha fé, eu acredito que elas existem e eu consigo trazer à existência as coisas que não existem por meio da fé. Ou seja, é alcançar o quê? Alcançar o inatingível, o inalcançável, tá? Por meio dela, não apenas nos animamos, olha só que bacana, né? Nos animamos para vislumbrar dias melhores e a solução para os nossos problemas. Isso é pura verdade, porque eu vivi isso na minha vida, né? Vivi momentos de escassez, momentos de privação, momentos de deserto, em que eu achava que nada na minha vida ia dar certo. Eu e meu esposo, nós tínhamos perdido muitas coisas, e quase ainda perdemos a nossa dignidade, né? Porque a pior coisa para um cidadão que mora aqui nessa terra é quando você fica desempregado, que você não consegue pagar suas contas, que você não consegue quitar suas dívidas, você não consegue honrar com seus compromissos, então a sua dignidade ela fica ali abalada. E nós passamos por isso, aí eu achei que na época que eu ia morrer, que eu não ia suportar, porque era uma dor tão profunda de vergonha, de situação ruim, mas eu, acima de tudo, eu coloquei, eu sou filha de um Deus amado, de um Deus maravilhoso, de um Deus que tudo pode. E quando eu me conectei à fonte e tomei posse daquilo que era minha herança, porque quando nós somos filhos, nós somos herdeiros das coisas do Pai. E ali eu comecei a pedir, né, a minha parte na herança. E aí as coisas começaram a mudar, assim, milagrosamente, por meio da minha fé. Então, se hoje eu estou aqui falando para você isso, é porque pode, porque é possível sim. Deus, ele é nosso maior incentivador, adora gerar esperança em nós, e isso que é maravilhoso, gente, isso que é muito profundo, gerar essa esperança, porque acalenta, né, os nossos sonhos. Se você tem um sonho, se você tem um projeto e você tá ali na gaveta, no papel, e foi algo que Deus deu para você, tira da gaveta, tira do papel, vai colocar em ação esse projeto, porque há um importante conselho, né, para aqueles que têm um caráter reto. Se você tem um caráter reto, você é uma pessoa íntegra. Então, olha só, temem ao Senhor e estão vivenciando lutas e aflições enquanto aguardam o cumprimento das promessas divinas. Então, você tem no seu coração que você tem Deus. Por mais que as lutas venham, por mais que as provações venham, por mais que você tenha hora assim que você fala, ai, tá muito difícil, eu não vou conseguir. Se conecte à fonte, porque você vai conseguir. Existe até uma pregação do pastor Tiago Brunet que ele fala assim, olha, se você tiver um problema para resolver, então vai resolver, porque aí é o problema mesmo. Mas se vir muitos problemas de uma vez, então é melhor você cruzar o seu braço e descansar nos braços do Pai, porque aí é Ele que vai agir, né? Então a gente precisa saber o momento que a gente tem que agir e o momento que é a hora de Deus agir, tá? Então nesse versículo, o termo original em hebraico usado para designar a esperança é tikvah, ou seja, provém da raiz kivá, que significa esperar, aguardar. Então esperança é esperar, é aguardar. E esperar e aguardar requer vários pontos, né? Porque muitas pessoas não têm paciência, então tem que ter paciência, aguardar ansiosamente, ter expectativa de que algo desejado aconteça, mas não com base no nosso próprio coração, porque o nosso coração, gente, ele é muito enganoso. Nosso coração, ele nos trai, né? E sim no que Deus afirma da sua palavra, daí a importância de obedecermos e andarmos com Ele, andarmos na luz, temer a Deus, sabe? Estar realmente ligado e extraindo aquilo que Ele fala conosco através do seu Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Por isso que eu falo, gente, não comece o seu dia sem antes iniciar
uma oração de agradecimento, pedir ao Pai que oriente o seu dia, que oriente a sua jornada, para que o seu dia seja um dia realmente produtivo, um dia abençoado, cheio da graça. E, biblicamente, ter esperança implica em ter fé. Ter fé e confiança em Deus. E, consequentemente, quando você tem fé, quando você tem confiança em Deus, se prepara para o que nós aguardamos dele, ou seja, não apenas esperar passivamente, sabe? Ficar ali passivamente esperando, né? Com a boa expectativa, né? Que Deus prometeu. É uma espera ativa e frutífera também, tá? Durante a qual nós trabalhamos para preencher os requisitos necessários, né? Para que a gente também seja merecedor dessa bênção, daquilo que ele nos requisitou. É igual assim, eu tenho um sonho. Todos nós temos um sonho. E Deus vai lá e ele valida aquele sonho para você. Ou às vezes você está dormindo e de repente no meio da noite você acorda assim com uma super ideia, sabe? De algo, para um sonho, para um projeto, para algo que você quer criar na sua vida. E você simplesmente guarda na gaveta. Não. Se Deus deu, Deus plantou a sementinha do sonho em você, da ideia em você, tire da gaveta e faça a sua parte. Porque a dele ele vai fazer, com certeza, tá? Então, não deixe se dar por vencido. Então, tendo em vista esse significado, devemos manter acesa a chama da esperança. É maravilhoso, né? Chama da esperança que Deus gerou em nós. Olha que coisa linda, né? Aguardando com feliz expectativa o bom futuro do nosso Senhor, que Ele tem reservado para cada um de nós. Deus tem reservado o melhor, porque você é filho. Você entendeu? Fala para você mesmo, eu sou filho. E quando nós somos filhos, somos merecedor, somos criados para dar certo. Filho come na mesa do pai. Filho não come das reservas, filho come na mesa. Filho tem acesso à casa do pai. Filho tem acesso a tudo que o pai tem. Porque é filho. É diferente de um empregado. Ele está ali para receber o salário. O filho não, ele tem direito à herança. Sabe? Então isso é muito forte, gente. Olha que coisa linda. Então chegará, porque quem prometeu é fiel e todo poderoso para cumprir. Deus, ele é fiel e poderoso para cumprir na sua vida, para cumprir na minha vida aquilo que ele prometeu, né? Então, a gente precisa o quê? Né? A fim de que todos os nossos propósitos e os propósitos do próprio Deus se cumpram também sobre nós, tá? Assim foi a vida dos homens como Abraão, José, Jó, Davi, e também para acontecer na minha vida e na sua vida, tá? Basta crermos e confiarmos na ação de Deus. Ou se você vê a história de José, né? José teve um sonho maravilhoso e o que aconteceu? Foi sabotado. Sabotaram o sonho de José, né? Então, quando ele achou que estava tudo perdido, jogaram ele no buraco, ele foi preso, achou que talvez iria morrer, foi vendido como escravo, sabe? Depois ele foi elevado de novo para um nível melhor, foi trabalhar na casa de Potifar. Aí, novamente, puxaram o tapete dele, ele foi sabotado de novo, acusado injustamente, foi preso. E lá na prisão ele se destacou como líder dentro da prisão. E aí ele foi visto, porque quando o faraó teve o sonho, aí ele precisou de um intérprete. E José, um homem temente a Deus, ligado à fonte. Olha só a diferença, gente. Você pode até estar num lugar escuro, mas se você está ligado à fonte, você brilha. E ele estava conectado à fonte. Ele estava conectado com Deus. Então ele brilhava. Aonde ele estava, ele brilhava. E ali mesmo, na prisão, ele brilhou e alguém se lembrou dele. E levou ele diante lá do rei, e aí ele interpretou o sonho do rei, e ele se tornou governador, ou seja, um homem que foi vendido como escravo passa a ser governador. Por quê? Porque ele tinha luz, ele estava conectado à fonte. E assim é para a minha vida e para a sua vida. Embora possa ver alguém vir sabotar o seu sonho, alguém vir cortar até a energia elétrica ali, mas se você tiver fé e conservar a esperança e a sua fidelidade, você vai dar um jeitinho de religar essa luz que brilha dentro de você e não deixar apagar. E aí você vai transbordar. Então nunca perca a esperança, nunca perca os seus sonhos, não permita que ninguém sabote os seus sonhos e ainda que sabote, continue ligado à fonte, porque na hora certa alguém vai te ver, a sua luz vai brilhar. E é isso que eu queria compartilhar com vocês.